Olá pessoal, boa tarde, sou Felipe Carvalho. Dando continuidade ao nosso trabalho aqui de contrato de franquia, vou falar sobre as características desse contrato. Indo aqui ao slide, segundo ao professor Sebastião José Roque, o contrato de franquia ele é bilateral, consensual, oneroso, empresarial, de execução continuada, internacional ou nacional, híbrido e complexo, de prestações recíprocas, comutativo e informal. Vamos à primeira característica, a bilateralidade. Manifesta-se pela caracterização positiva das duas partes, franqueador e franqueado, bem como pelas obrigações mútuas decorrentes do consenso entre elas, entre as duas partes no caso, né? Essa característica é quando uma das partes falha no cumprimento de suas obrigações, automaticamente dá à outra o direito da rescisão do contrato. Nada mais é do que o princípio do exceptio non adplendi contractus. Essa é uma expressão latina que fala da exceção do contrato não cumprida. Ou seja, é um meio de defesa existente nesse tipo de contrato, nesses contratos bilaterais, onde se a parte não cumpriu com sua obrigação, porque a outra parte contrária também não o fez. Outra característica que a gente apresenta é a consensualidade. O simples consentimento, ou seja, a aceitação das partes, gera obrigações que se antecipam ao início das operações e não dependem do fornecimento de qualquer produto para ser distribuído no mercado. Aqui também é a partir do consensus, outra palavrinha em latim, que fala o seguinte, que esse tipo de contrato ele é pelo simples consentimento. Ele, a partir do momento que eu já pago as taxas iniciais, aquilo ali já é minha obrigação. E eu já tenho o direito a usar a marca lá na frente do meu estabelecimento. Ou seja, as minhas obrigações e o meu direito acontecem antes mesmo do início das operações. É uma outra característica desse tipo de contrato. Aqui vamos a outra de execução continuada. Caracterizada como um contrato de duração de franquia, tem suas prestações e contraprestações, executadas de maneira continuada e permanente, de modo que se repetem no tempo e no espaço. São prestações e contraprestações que devem ser executadas e continuadas de forma permanente. É o que traz nesse tipo de contrato. Outra característica é a formalidade. Esse tipo de contrato trata-se de um ato jurídico solene, submetendo-se às formas precisas e exigidas pela lei. Essa característica a gente entende o seguinte, que as partes elas são responsáveis por sua elaboração, mas sem a necessidade de prender-se às formalidades, mas sim seguindo à luz da lei. Apesar da franquia não ser regulamentada, existem sim alguns órgãos que cuidam desse tipo de serviço, desse tipo de empresa. Nós temos o INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Outra situação também de regulamentação é quando esse contrato é celebrado por uma empresa no exterior. O Banco Central também deve ser registrado. Assim também deve ser registrada a empresa no Banco Central. Com relação à característica empresarial, o contrato estabelecido entre duas empresas, sendo o franqueador uma empresa coletiva ou individual e o franqueado também empresa individual ou coletiva. Essa característica tem como característica a onerosidade, pois traz vantagens e sacrifícios patrimoniais para as duas partes. O seu objetivo aqui nada mais é do que um contrato de tipo mercantil, é a lucratividade. O objetivo desse tipo de contrato, quando traz a característica empresarial, é a lucratividade. Então, assim, as outras características que eu trouxe a apresentar, nós temos outras ainda como típico, característica de um contrato típico, ele é um contrato também internacional, ele é um contrato híbrido, ele é um contrato comutativo, como eu falei, e um contrato de intuito personae. Então, de forma geral, os contratos de franquia são elaborados pelo franqueador sem a possibilidade de privilégios contratuais
com condições impostas de forma igualitária a todos os franqueados. Ou seja, é um contrato que ele adota ali, em linhas gerais, normas norteadoras para todos os franqueados. Todos os franqueados vão ter em mãos o mesmo contrato. Lógico que em algumas situações, uma das características que eu falei ainda há pouco, esses contratos eles vão ser encaixados, vai haver um consenso entre o franqueador e o franqueado, e serão assim adequados a cada franqueado. O franqueador, conversando, vai conseguir encaixar o contrato ali em cada um. Por isso a gente não pode confundir com o contrato de adesão, já que existem alguns detalhezinhos aí que desfigura dessa figura contratual. O franqueado pode escolher qual será o franqueador, ou seja, eu tenho total domínio de qual empresa eu vou querer ser um franqueado. Não é nada imposto. Não se pode dizer também que o franqueado aceita blocos de condições contratuais. Como eu falei ainda há pouco, uma das características desse contrato é a concessão, é a conversa entre os dois para um determinado acordo fim. E o contrato ele não é padronizado, não é um estandarte, não é um contrato ali que está fechado e pronto. Ele vem pronto, mas como eu falei, devem ser discutidos alguns pontos de total relevância das duas partes.